por alguns motivos. Então, é um paciente que teve algum trauma na região torácica, teve algum comprometimento pulmonar, então, um sangramento, ou perfuração desse pulmão e está extravasando ar, então eles vão estar utilizando a colocação desse dreno. Então, pronto-socorro, é claro que o correto seria que esse dreno fosse passado em centro cirúrgico para evitar qualquer tipo de contaminação. Só que pronto-socorro, eu trabalhei muito tempo em PS, o paciente chega, é detectado um pneumotórax, ou é detectado um hemotórax, ou seja, tem sangue lá dentro, que não é para ter, então o médico faz uma perfuração, ele faz um bloqueio anestésico e já põe o tubo, tá? Por mais, usa lá a luva estéreo, mas a gente sabe, o ambiente do pronto-socorro não é uma coisa fácil, né? Mas infelizmente é para garantir a sobrevida do cliente, então ele vai estar fazendo. Depois é colocado, na extensão do tubo é colocado, então, conectado o coletor. Para que serve, se a gente for observar, esse coletor aqui, ele é todo graduado. Por quê? A gente tem que fazer a verificação, então, regularmente durante um plantão, seja um plantão de 6 horas ou um plantão de 12 horas, a gente vai estar desprezando essa secreção e lá na anotação de enfermagem eu vou ter que dizer como que está essa secreção. Essa secreção está sanguinolenta, então está meio avermelhada, essa secreção está espessa, você percebe que está grossa, que às vezes até está ficando turvo aqui a extensão, essa extensão está com presença de grumos, que é como se fossem pequenas bolotinhas dentro do... Isso tudo a gente vai descrever. Nossa, eu preciso ser tão técnica, às vezes eu não vou lembrar grumos, tá? Você pode colocar com presença de partículas espessas, alguma coisa assim, não tem problema. O importante é você descrever como está. Por que é importante? Eu estou com um paciente que de repente não era para ter uma secreção sanguinolenta e vocês detectam que não, que tem realmente aspecto de sangue. É importante isso estar documentado, porque se o médico pega essa anotação de enfermagem e percebe, olha, está tendo sangue não era para isso. Será que aconteceu alguma coisa? Houve alguma perfuração? Então é importante. A outra coisa, quando o paciente tem, por exemplo, acúmulo de líquido, então, que as pessoas costumam dizer, tem água no pulmão, tá? E aí eles colocam o dreno justamente para tirar essa água. É importante ver quanto que drenou, é lógico. Pela imagem, o médico tem uma ideia vaga de quantos ml aproximadamente está ali dentro. E ele sabe quanto que ele quer tirar, quanto ele quer secar desse paciente. Então ele entra com algumas medicações justamente para tentar secar e o dreno para tentar puxar essa secreção aqui para dentro. Mas é importante que a gente faça as contas. Eu não sei se a Gabriela, se ela conseguiu, mas também se conseguiu não tem problema porque a gente vai fazer alguns exercícios no laboratório. A parte de balanço hídrico, ela chegou a comentar alguma coisa com vocês de balanço hídrico? Não. Então, balanço hídrico nada mais é do que conta, para quem não gosta de matemática, infelizmente está aí a matemática de novo enchendo o saco da enfermagem. O balanço hídrico a gente vai estar fazendo o tempo todo. Clínica médica faz, em alguns casos. UTI é considerado sinais vitais. Vocês vão estar fazendo em todos os pacientes de UTI. Vocês vão estar fazendo agora estágio provavelmente em clínica médica e clínica cirúrgica, que é a nossa matéria. Depois tem saúde da mulher, que vocês vão para a maternidade, e saúde da criança, alguma ala pediátrica, seja pronto-socorro ou mesmo pediatria, mesmo ambulatório. Talvez vocês não façam tanto, mas vocês vão estar fazendo, em algum momento, esse balanço hídrico. Como que é esse balanço hídrico? Vocês vão ter que pegar e anotar, tem lá um espaçozinho no próprio prontuário do paciente, tudo que foi administrado nele e anotar numa outra coluna tudo que saiu dele. Falou? Tudo que saiu. Então nada mais é do que a diferença entre tudo que entrou com tudo que saiu. Então você fez lá uma medicação diluída em 20 ml. Então você vai colocar lá 20 ml. Você deu um copinho de água para ele tomar 300 ml. 300 ml. Então 300 com 20 que eu fiz já são 320. E aí de repente você apresenta aqui uma drenagem de 400 ml. Vai estar aqui. Tá? Só que tem uma outra particularidade neste dreno especificamente. Qual é? Esse dreno ele não é colocado assim seco no paciente. Tá? A gente coloca o selo d'água que tinha lá na parte teórica. O que é esse selo d'água? Que às vezes as pessoas não entendem. Esse selo d'água ele vai estar sendo colocado aqui 100, 150 ml. Às vezes o aluno pergunta, já tem um valor padrão? Tem que ser 100 ml, tem que ser 200. Isso vai depender da instituição.
A regra, na verdade, qualquer bibliografia que se faça, fala que gira em torno de 100 a 150 ml. Não existe uma coisa específica, olha, tem que ser 100 ou tem que ser 150. É claro que quando vocês entrarem no hospital, vocês vão passar por uma educação continuada e que a pessoa que está dando a educação continuada vai dizer, olha, aqui no nosso hospital, todos os selos d'água trabalham com 150 ml, ok? Então, toda vez que eu for preparar dreno de tórax, tá vendo? Ó, telepatia. Toda vez que a gente for entrar num hospital, eles vão estar passando o protocolo. E esse protocolo a gente vai guardar para esse tipo de informação. Então, bom, no meu hospital, o selo d'água é 150 ml. Todas as vezes que eu for fazer esse procedimento de colocação de soro ou troca da vasilha, eu vou estar utilizando, então, 150 ml. Tá? Como que eu faço essa marcação aqui, tá? Pega lá uma fita crepe, um esparadrapo, você vai colocar aqui na base do seu orifício, você vai colocar o nome, você vai colocar o horário que você está fazendo o procedimento, tá? E qual que é o valor do seu selo d'água. Então, qual que é o seu nome? Érica. Então, Érica, 19 horas e 40 minutos, 100 ml. Qualquer um de nós aqui, peguei o plantão da Érica, eu vou olhar lá, eu vou ver que às 19h40 ela colocou 100 ml de selo d'água. E aí eu vou ver que de repente o frasco dela aqui, ó, deu 600 ml de secreção. Na hora de eu fazer a minha anotação, eu vou colocar que deu 600 ml de secreção drenada? Não. Não. Deu quanto? 500. Por quê? Eu não posso esquecer nunca de descontar o valor. Por isso que é importante a Érica anotar que ela colocou o selo d'água de 100. Tá? Porque eu tenho que descontar exatamente o que ela já tinha colocado de água. E aí sim eu vou colocar drenados, 500 ml de secreção sanguinolenta ou de secreção clara, enfim. Eu vou descrever o máximo que der o aspecto da secreção que eu vi ali. Purulento. Tá? Falar purulento tá certo, né? Tá, se você perceber que está naquele aspecto amarelado, meio grosseiro, você pode dizer purulento, não tem problema nenhum, porque não é de hormônio. O selo d'água serve para? O selo d'água, na verdade, além dele não permitir que essa secreção se acumule no fundo, ele ajuda, como fosse uma física, como um empuxo. Então, você aumenta a pressão interna para fazer com que ela puxe a secreção lá dentro. Se eu coloco esse dreno vazio, do jeito que está aqui, não cria como se fosse um vácuo. Na verdade, a ideia da água é funcionar como se fosse um vácuo, puxar, tá? Então, por isso ele se coloca esse valor também, por isso que não precisa ter uma quantidade grande. Eu preciso só tampar essa ponta aqui. Alguns vocês vão ver que está cortado meio tortinho, meio na diagonal. Não tem problema. Mas o importante é cobrir a ponta disso aqui. Eu cobri isso, eu já faço esse vácuo. Tá? Uma vez que eu não cubro, então eu não vou ter a mesma ideia de puxar. Tá? Professora, coloca água normal ou tem que ser Essa água destilada. Tá? Então a gente coloca, putz, acabou, não tem água destilada, o que eu faço? Tá? Você pode colocar soro fisiológico, não tem problema. Mas o ideal é que vocês utilizem água destilada. Aqui, na Cruz Vermelha, a gente tem esses frascos, em alguns hospitais ainda usam deles. Outros hospitais, eles vêm no formato de frasquinho de soro mesmo, só que está escrito água destilada ou água para injeção. É a mesma água. Você vai estar colocando aqui, tá? De 100 a 150 ml, volto a dizer, vai depender se a instituição pede ou o que vocês acharem. Então, a Érica, o hospital que a Érica trabalha, não tem protocolo nenhum. É da cabeça dela, de 100 a 150 ml, desde que ela notifique para a gente, para o próximo plantão saber quanto ela colocou, tá? Outro cuidado que a gente tem que ter, esse daqui tiraram. Eu não tenho outros. Mas, ó, todos eles, mesmo esse daqui de dreno de tórax, Aí. eles vêm com esse... Tá vivo. Eu ainda estou no ritmo, gente, eu tenho metade. A extensão dele vem com esse clampzinho. Alguns são assim, outros são clampzinhos, como se fosse um pregadorzinho mesmo, tá? Para que serve isso daqui? Toda vez que a gente for movimentar o paciente, então vai remover o paciente para fazer um raio-x, vai remover o paciente para tomar banho, por exemplo, seria bacana que a gente colocasse, fechasse isso. Por quê? Se eu deixar o dreno solto,
do jeito que está aqui, então deixa eu só simular aqui. Vamos supor que o negócio vai estar preso aqui dentro. E o paciente está aqui, tá? Então, é muito comum, vocês já fizeram um estágio, vocês já devem ter visto, algum paciente que fica andando, a gente brinca que está carregando o totó. Por quê? Porque eles ficam balançando, é perigoso isso. Por quê? O paciente que está andando, ele pode, sem querer, acabar puxando. Isso daqui está preso. Ele está introduzido aqui dentro, tem dado alguns pontinhos, mas que a gente fala que é pontinho falso. O médico ele faz uma sutura bem discreta para prender. Então, aqui está o orifício do tórax, é colocado o dreno, e aí isso daqui é encaixado. Só que qualquer puxadinha que der pode estourar esses pontos, eles não são tão resistentes assim, e escapar. Então, assim, aí eu posso ir lá e colocar em hipótese alguma, porque a gente pode perfurar o pulmão do paciente, tem que comunicar que houve a saída, e o médico é que coloca, não somos nós. Muito bem. Então, assim, qual que é a ideia? Primeiro cuidado que você tem que ter. Toda vez que eu for transportar, lembrar de fechar. Por quê? Porque não vai ter o risco da secreção que já saiu entrar de novo. A ideia é que já saiu, não é para voltar. Outra coisa, o dreno, a bolsa coletora sempre tem que estar abaixo da onde está a inserção aqui. Então, se a inserção é aqui na altura média do meu tórax, ele vai estar aqui embaixo. Eu posso andar carregando ele? Posso, tá? Só que eu tenho que estar com uma folga aqui, eu não posso estar muito firme, porque senão qualquer puxadinha que der, ele vai soltar, tá? Quando o paciente está deitado, não esquecer de abrir. O que é muito comum da enfermagem? A gente fecha, mas esquece de abrir. Aí a gente vai lá, olha, seu José não está drenando nada, né? Aí tá. Daqui a algumas horas volta. Menino, eu estou dando remédio e não drena nada. Não é que não drena, está fechado. Tá? Então, é muito comum, a gente vai falar hoje de cateterismo vesical, é a mesma coisa. A gente manda o paciente para o banho, a gente manda o paciente para algum exame, lembra, a caixa falou que tem que fechar. Vai lá e fecha. Só que a caixa também tem que falar que tem que abrir. E aí esse é o grande problema. Vocês admitem o paciente novamente, colocam o paciente no leito, acomodam o paciente e sai e esquece de abrir. Então, assim, é grave, porque é uma secreção, como ele falou, uma secreção purulenta. Pensa, então, é pus que está ali dentro. É pus que quer sair, é infecção que quer sair. E a gente está prendendo. Então, assim, não pode. Prendeu, vai tomar banho, vai fazer exame, voltou, abre imediatamente, tá? A tendência na hora que a gente abre, inclusive, é de vir uma quantidade um pouco maior, porque é uma quantidade que ficou ali represada. Vai vir uma quantidade maior, daqui a pouco para, tá? Então, esse é um outro grande cuidado. Depois, tá? O paciente está deitado, aonde que eu vou deixar isso daqui? Eu posso deixar isso daqui solto? Não. Por quê? O funcionário à noite vem, só tem aquela luzinha de cabeceira, aí ele vem para verificar sinais e não chuta, tá? E isso daqui pode tracionar onde está fixo. Então, nunca esquecer, para que serve essa cordinha aqui? Ela não serve para o paciente ficar carregando como cachorrinho. Ela serve justamente para a gente amarrar. Então, a gente vai fixar na grade, tá? Quando eu falo grade, não é essa grade aqui, essa grade é a que prende aqui em cima. Essa daqui é que fica aqui em cima, não é essa grade que a gente prende, tá? É naquela grade da cama mesmo. Eu vou estar deixando ali preso. Aí você vai falar, nossa, cara, isso atrapalha, porque na hora da gente trocar é onde a gente tem que abaixar. Realmente é desconfortável para a equipe, porque na hora de você fazer a retirada dessa secreção, realmente você vai estar se abaixando, tá? O paciente vai sair, lembrar que ele tem que avisar para que vocês desamarrem. Se ele tentar levantar para fazer alguma caminhada, alguma coisa, isso daqui está preso, ele também vai funcionar. Então ele tem que ser avisado de que o olho está amarrado, que se ele quiser sair, se ele quiser caminhar, ele tem que chamar, acionar a equipe, tá? Então, assim, clínica médica, é muito raro o paciente estar com dreno. Só realmente quando tem casos de derrame pleural, hemotórax vai para a clínica cirúrgica, porque aí se tomou uma facada ou se recebeu um ferimento por arma de fogo, alguma coisa, ele está na clínica cirúrgica, ele passa por alguma cirurgia e recebe o dreno. Então, clínica cirúrgica é muito comum a gente ver paciente com dreno de córnea, tá? Existem os outros drenos que vocês vão ver, na verdade a técnica, o cuidado é o mesmo.
são aqueles drenos pós-cirurgia. Então, o paciente que fez, por exemplo, retirada da mama, tem que ficar com um dreno, né? Por conta do câncer, por exemplo, retirou a mama. Então, você fica com um dreninho. É que ele é menorzinho do que esse, mas o cuidado é o mesmo. Eu não posso manter ele acima, tem que ser sempre abaixo, eu não posso tracionar, senão o dreno sai. O cuidado é o mesmo. Quando se fala dreno de tórax, entendam todos os outros drenos, tá, gente? Vocês vão ter os mesmos cuidados. Bom, o paciente, então,